pessoal, chegamos aqui à nossa última aula sobre isomeria, né? Hoje a gente vai estudar o último caso de isomeria espacial, a isomeria ótica. E vocês vão ver que é bastante interessante também. É um tipo de isomeria, um caso de isomeria que é bastante citado, ok? Então, vamos lá. Na aula passada, vocês viram o primeiro caso de estereoisomeria. A gente estudou a isomeria geométrica, ou conhecida também como isomeria cis e trans. Vocês viram, né, que para esse tipo de isomeria ocorrer, é necessário duas condições de ocorrência. A primeira é que o carbono ele não pode ter livre rotação. Então, para isso acontecer, em isômeros de cadeias abertas, é necessário a presença de uma dupla ligação, porque é justamente a presença da insaturação que vai impedir essa livre rotação entre carbonos. E podemos ter também os isômeros de cadeias fechadas. Por causa da natureza da cadeia já ser fechada, o carbono ele já não tem essa livre rotação. Já a segunda condição de ocorrência é que o carbono ele não pode apresentar ligantes iguais entre si, ou seja, os ligantes do carbono têm que ser totalmente diferentes entre si, certinho? E vocês viram também, né, que para identificar os isômeros cis e os isômeros trans é bastante fácil, né? Já vocês olharem o peso molecular de cada um dos ligantes do carbono. Ligantes com maior peso molecular estando do mesmo lado da ligação dupla, se tratar aí dos isômeros cis, ou se os ligantes de maior peso molecular estiverem de lados opostos da dupla ligação, se tratar aí dos isômeros trans, ok? Então é bem fácil de identificar a isomeria geométrica. E hoje a gente vai começar a estudar a isomeria ótica, que também é o segundo caso aqui de estereoisomeria e também é bastante interessante, certo? Então vamos lá aprender um pouquinho dessa tal de isomeria ótica. A isomeria ótica, pessoal, é o segundo caso de estereoisomeria que nós vamos estudar. E a condição de ocorrência básica para observarmos esse tipo de isomeria é a presença de um carbono quiral, ou conhecido também como carbono assimétrico. Dá uma olhada nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, nesse carbono. Percebam que ele está fazendo 4 ligações simples. Consequentemente, esse carbono é um carbono saturado e que temos nele a presença de 4 ligantes diferentes entre si. Porque se o meu R1 é diferente em relação ao R2, que também é diferente em relação ao R3 e ao R4, consequentemente eu tenho aqui 4 ligantes diferentes entre si pendurados nesse carbono, certo? Vocês podem ver aqui, o R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que também é diferente do R4. Então, pessoal, se eu tenho um carbono que está fazendo 4 ligações simples e esses 4 ligantes pendurados neles é diferentes entre si, então eu tenho aqui a presença de um carbono quiral, ou conhecido também como carbono assimétrico. Então, podemos dizer que todo carbono quiral ou assimétrico vai apresentar 4 ligantes diferentes entre si. Essa é a regra básica, certo? O carbono quiral é aquele que vai apresentar 4 ligantes diferentes entre si, certo? Vamos dar uma olhada nessa molécula orgânica bem aqui para vocês conseguirem identificar esse tipo de carbono dentro de uma molécula orgânica. Percebam também que os químicos, né, a representação química para identificar um carbono quiral é um asteriscozinho que os químicos colocam bem em cima do carbono. Então, esse asterisco que está presente bem aqui em cima desse carbono, ó, é identificando que esse carbono aqui é um carbono quiral, certo? Ele possui 4 ligantes diferentes entre si. Então, vamos lá dar uma olhada para essa estrutura aqui, para a gente descobrir qual desses 3 carbonos é o carbono quiral, né? Vamos lá analisar primeiro esse aqui da ponta. Esse aqui não dá nem para desconfiar que é carbono quiral, ó. Percebo que ele está se ligando aqui, ó, com 2 átomos de hidrogênio. Se é 2 átomos de hidrogênio, então eles são iguais entre si. Então, esse carbono ele não pode estar fazendo 4 ligações diferentes, porque ele está ligado aqui justamente com 2 átomos de hidrogênio. Então, esse carbono aqui já está descartado, né? Porque ele está ligado com a hidroxila e 2 átomos de hidrogênio que são iguais. Então, ele não pode estar fazendo 4 ligações diferentes. Esse primeiro aqui já está descartado. Esse aqui da ponta, que tem aqui a nossa presença da nossa carbonila, percebo que aqui está fazendo ligação dupla, né? Se está fazendo ligação dupla, consequentemente, esse carbono não vai poder fazer 4 ligações com 4 ligantes diferentes entre si, porque ele precisa estar fazendo 4 ligações simples, né? E os 4 ligantes pendurados nele tem que ser diferentes entre si. Então, esse aqui tem a presença da insaturação,
Consequentemente, esse carbono aqui não pode ser o carbono quiral. Agora vejam aqui esse do meio. Percebam ó, que esse carbono do meio está ligado com esse grupo bem aqui, né? Que tem a presença da nossa carbonila. Está ligado aqui com esse grupo aqui também, o grupo hidroxila, ligado com esse hidrogênio e também está ligado com tudo isso aqui. Então, percebam que todos esses ligantes que estão aqui, pendurados aqui no carbono do meio, são diferentes entre si, certo? Isso aqui, ó, o CH2OH é diferente do hidrogênio, que também é diferente do H, que também é diferente de tudo isso aqui, certo? Então, esse aqui é um carbono considerado um carbono quiral ou carbono assimétrico, porque ele está fazendo 4 ligações simples e os 4 ligantes que estão pendurados neles são diferentes entre si, certinho? Então, é bem fácil de identificar, né? Vamos lá para o próximo slide que eu vou mostrar outro exemplo para vocês para ficar mais fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura aqui do ácido lático para a gente ver se existe a presença de um carbono quiral. Vamos analisar primeiro esse carbono aqui da ponta. Percebam que esse carbono está conectado a 3 átomos de hidrogênio. Então, aqui não dá nem para desconfiar que ele seja carbono quiral, porque ele vai estar conectado aí nele 3 ligantes iguais, né, que são os 3 átomos de hidrogênio. Então, já podemos descartar esse primeiro carbono aqui. E esse aqui, ó, esse carbono aqui, essa nossa carboxila, percebam aqui a presença do grupo carboxila. Ó. Temos aqui a presença de uma C com dupla O, OH, certo? Então, se o carbono está fazendo aqui C dupla O, temos a presença de uma insaturação. Consequentemente, esse carbono não pode fazer nem 4 ligações. Então, ele não pode ser também um carbono quiral, né? Podemos descartar esse carbono aqui também. O que nos resta é esse aqui bem do meio, ó, esse do meio. Vamos analisar os 4 ligantes que estão pendurados nele. Porque percebam aqui que ele está fazendo 4 ligações simples, né? Então, ele está conectado com o nosso átomo, e aqui o hidrogênio, está conectado com a nossa carboxila, com o grupo hidroxila e também com o CH3. Percebam que esse carbono ele está conectado, né, a 4 ligantes diferentes entre si. Então, esse aqui é o carbono que a gente chama de carbono quiral ou carbono assimétrico, ok? Mas aí vocês podem perguntar, mas só é isso, né? Só é identificar um carbono quiral e podemos dizer que o composto apresenta isomeria ótica? É só isso, certo, pessoal? É muito simples. Só é identificar o carbono quiral e podemos dizer sim que a molécula apresenta isomeria ótica. O nosso ácido lático, ele apresenta sim isômeros óticos nele, certinho? Vamos ver aqui um outro exemplo para ficar mais fácil de você identificar o carbono quiral. Então, aqui a molécula apresenta sim isomeria ótica. Vamos aqui para esse exemplo aqui, ó, identificar o carbono quiral presente na estrutura. Isso aqui é bem simples, pessoal. Percebam que tanto esse carbono aqui, ó, esse aqui da ponta, esse aqui dessa outra ponta e esse aqui, ó, estão apresentando aqui ligantes iguais entre si, porque esse está conectado a 2 átomos de hidrogênio, esse e esse aqui da ponta está conectado a 3 átomos de hidrogênio. Então, apresentam aí ligantes iguais, né? Consequentemente, eles não podem ser um carbono quiral. Já esse aqui do meio, esse bem aqui, ele está conectado a tudo esse aqui, ó. Está conectado ao átomo de hidrogênio, conectado ao CH2 e também ao CH3. Então, percebam que ele está conectado a 4 ligantes diferentes entre si, apresentando aí 4 ligações simples. E nessas 4 ligações simples está presente 4 ligantes diferentes. Então, esse aqui também é um carbono quiral. Podemos dizer que essa molécula ela também apresenta isômeros óticos, apresenta isomeria ótica, certinho? Então, bora lá para o próximo slide que eu vou mostrar os isômeros óticos do ácido lático para vocês. Esse aqui, pessoal, é o par de isômeros óticos do ácido lático. Percebam aqui a presença do carbono quiral. Olhem ele bem aqui, ó, com asteriscos indicando, né, que ele aqui é um carbono quiral. Tem 4 ligantes diferentes, né? Então, o nosso ácido lático tem um par de isômeros aqui óticos, né? Eu queria que vocês aprendessem aqui direitinho, pessoal, que objetos quirais, assim como as nossas mãos, pessoal, como os nossos tênis, sapatos, são objetos quirais. E os objetos quirais podem ser imagens especular uns dos outros, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Se você que está me ouvindo agora colocar a sua mão esquerda de frente para a mão direita, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem aqui,
vocês vão perceber que elas são imagem, objeto um do outro. Uma é imagem especular uma da outra. Só que se vocês colocarem uma mão em cima da outra mão, vocês vão perceber que elas não são sobreponíveis, como vocês podem ver bem aqui, ó. Quando uma mão é colocada em cima da outra, elas não conseguem se sobrepor, não conseguem ficar bem encaixadinhas. Então, elas não são sobreponíveis. Porém, elas são imagens especular uma da outra, certo? São objeto e imagem uma da outra. Assim como as moléculas aqui, ó, o par de isômeros do ácido lático. Essa estrutura aqui à esquerda é o objeto e a da direita aqui é a imagem especular desse objeto. Dessas duas moléculas são objeto e imagem uma da outra, porém elas não são sobreponíveis, elas não conseguem se sobrepor. Se você pegar essa imagem bem aqui, da direita, e colocar ela em cima dessa imagem aqui da esquerda, elas não vão conseguir se sobrepor, assim como as nossas mãos, certo? Elas não vão conseguir se encaixar. Elas não são sobreponíveis, certo? Porém, elas são objeto e imagem uma da outra. Percebam aqui que esse aqui é o objeto, essa aqui é a sua imagem especular, certo? Então, esses isômeros óticos, que são objeto e imagem uns dos outros, mas que não são sobreponíveis, têm um nome específico. Nós chamamos eles de enantiômeros. Então, todo enantiômero, pessoal, são isômeros óticos que são objeto e imagens uns dos outros, mas que não são sobreponíveis. Mas aí eu pergunto para vocês, e os isômeros óticos que não são imagem especular uns dos outros, mas que também não são sobreponíveis, como chamamos eles? Nós chamamos de diastereoisômeros, certo? Os diastereoisômeros, pessoal, são aqueles isômeros óticos que não são imagens especular uns dos outros e que eles não são sobreponíveis, certo? Então, cuidado aí na definição. Os enantiômeros, né, são os nossos isômeros óticos, que são imagens especular uns dos outros, assim como o ácido lático, mas que não são sobreponíveis, certo? Já os diastereoisômeros, eles não são imagens especular e também não são sobreponíveis, certinho? Então, cuidado aí com a definição. Bom, pessoal, a gente viu que o ácido lático é um composto orgânico que apresenta um único carbono quiral em sua estrutura. Consequentemente, ele forma um único par de isômeros óticos, que a gente viu que a gente pode chamar de enantiômeros. Todo enantiômero são estereoisômeros, objeto e imagem uns dos outros, mas que não são sobreponíveis, ok? Mas aí eu pergunto para vocês, quando os compostos orgânicos apresentarem mais de um carbono quiral, quantos isômeros óticos essa estrutura pode apresentar? Na química orgânica, pessoal, existem vários compostos orgânicos que apresentam mais de um carbono quiral em suas estruturas e, consequentemente, a possibilidade de ter isômeros óticos, né, é bem maior. Vamos dar uma olhada nesse composto que eu trouxe para vocês aqui, o 3-cloro-butan-2-ol. Quantos carbonos quirais eles vão apresentar? E quantos isômeros óticos, né, essa estrutura é capaz de apresentar? Primeira coisa, vamos analisar aqui os carbonos, para a gente saber, né, quantos carbonos quirais essa estrutura tem. Descartando logo esses dois da ponta, ó, porque os dois da ponta aqui, eles estão ligados a ligantes iguais, porque eles estão fazendo 3 ligações aqui com 3 átomos de hidrogênio, consequentemente não pode ser carbonos quirais, né? Então, vamos analisar esse carbono bem aqui, ó. Esse carbono, ele está fazendo ligação com um átomo de hidrogênio, que é diferente do grupo aqui CH3, que é diferente do grupo hidroxila, que também é diferente de todo esse resto aqui, certo? Então, esse carbono é um carbono quiral, porque ele está apresentando 4 ligantes diferentes entre si. Agora, vamos analisar esse outro carbono bem aqui. Esse outro carbono está ligado aqui com o átomo de cloro, né? Com o grupo CH3, também com o átomo de hidrogênio, com todo esse resto aqui. Consequentemente, os 4 ligantes desse carbono são diferentes. Então, ele também é um carbono quiral. Então, já encontramos aqui a quantidade de carbonos quirais presentes nesse composto, né? O 3-cloro-butan-2-ol, ele vai apresentar 2 carbonos quirais diferentes em sua estrutura, certinho? Então, já calculamos aqui a quantidade de carbonos quirais. Agora, quantos isômeros óticos essa estrutura vai apresentar? A gente vai calcular, pessoal, a partir dessa formulazinha aqui, 2 elevado a n, onde o n vai ser sempre o número de carbonos quirais que a estrutura vai apresentar, ok? Então, se a gente já calculou quantos carbonos quirais a estrutura apresenta, o composto apresenta, né?
só é substituir na fórmula. Então, vai ser 2 elevado a n. Consequentemente, esse composto vai apresentar 4 estereoisômeros, certo? 4 isômeros óticos. 2 vai ser destrógeros e 2 vai ser levógero, certo? Mais na frente eu vou dizer para vocês o que são isômeros destrógero e o que são isômeros levógero, ok? Então, nesse composto 3-clorobutandoisol, né, a estrutura vai apresentar 2 carbonos quirais e, consequentemente, o composto ele vai apresentar 4 isômeros óticos, 4 estereoisômeros, certinho? Então, é bem simples de calcular, né, quantos isômeros a estrutura pode apresentar, a partir da quantidade dos carbonos quirais, porque na química orgânica, pessoal, existem vários compostos que apresentam carbonos quirais diferentes em sua estrutura, certo? Então, sabendo a quantidade de carbono, só é usar a formulazinha que vocês vão descobrir quantos isômeros a estrutura pode apresentar, ok? Bom, pessoal, antes de eu explicar para vocês o que são esses destrógeros e os levógeros que eu falei para vocês no slide anterior, é importante a gente perceber e aprender, né, de onde surgiu esse termo isomeria ótica. O porquê do termo isomeria ótica, depois de tudo que a gente já estudou sobre ela. Eu coloquei aqui um par de isômeros óticos, o 2-metilbutanol, que são 2 enantiômeros, certo? Note aqui, ó, que a fórmula molecular desses dois compostos é exatamente igual, certo? A fórmula tanto do primeiro composto aqui quanto do primeiro composto são exatamente iguais. Tem 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e um oxigênio, ok? Percebam também as suas propriedades físicas. As propriedades físicas desses dois isômeros são exatamente iguais também. Perceba que o ponto de ebulição, tanto do composto 1 quanto do 2, é exatamente 128 graus Celsius, certo? Assim como a densidade a 25 graus Celsius é 0,815 gramas por centímetro cúbico, tanto do composto 1 quanto do composto 2, e também a sua solubilidade a 25 graus Celsius é 3,1 grama por 10 gramas de água, tanto do 1 quanto do isômero 2, certo? Então, percebam que as propriedades físicas desses compostos também se igualam, são exatamente iguais. Mas aí, o que é que esses dois compostos eles têm de diferentes entre si? O que é que tem de diferente do um para o segundo composto? Percebam aqui ó, o desvio dessa luz polarizada. Desse composto 1, o desvio da luz polarizada, ela rotaciona a luz no sentido horário. Percebam aqui o sinal positivo, né? Com um ângulo de 5,90 graus. Enquanto que no segundo composto aqui, ó, essa luz polarizada, ela rotaciona no sentido oposto, ou seja, no sentido anti-horário. Percebam aqui o sinal negativo. Só que ela rotaciona no mesmo ângulo, a 5,90 graus. Então, no composto 1, esse composto 1 é chamado de destro-rotatória, porque o desvio da luz polarizada ela vai rotacionar no sentido horário, certo? Então, ela vai ser chamada de destro-rotatória. Enquanto que no composto 2, como a rotação da luz ela rotaciona no sentido anti-horário, ela vai ser chamada de levo-rotatória, certo? Então, percebam, pessoal, que os enantiômeros, eles se igualam em relação às suas propriedades físicas e a única coisa que diferencia um do outro é justamente a rotação, né, dessa tal de luz polarizada. Então, podendo rotacionar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, certo? Então, a primeira coisa que devemos entender é o que é essa tal de luz polarizada, ou também chamada de luz plano polarizada. Vamos lá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês o que é essa luz plano polarizada. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, pessoal, para vocês entenderem direitinho o que é essa luz plano polarizada, certo? Temos aqui uma fonte de luz. Percebam aqui que é uma lâmpada qualquer, dessas que vocês têm na casa de vocês, certo? Essa fonte de luz aqui, ela está espalhando a luz em todas as direções de sentido, como vocês podem perceber bem aqui, ó. A luz está sendo espalhada em todas as direções de sentido. Bem aqui nós temos um polarizador, conhecido também como polarímetro, que ele vai funcionar como sendo um filtro, certo? Vai filtrar essa luz que está sendo espalhada aqui em todas as direções, certo? Então, quando essa luz ela passar por esse filtro, vai ser cancelada essa aqui, essa onda aqui, essa aqui,
e vai passar apenas essa que está na vertical. Percebam que ela passou aqui pelo filtro, apenas a que está na vertical, certo? Então, essa onda aqui, pessoal, é uma luz que oscila em um único plano. É a luz chamada de luz plano polarizada, ou então luz polarizada, como é conhecido também, certo, pessoal? Então, essa luz polarizada aqui, quando ela interage com uma amostra, quando ela passa por esse tubo aqui de amostra, nesse tubo aqui contém amostras de moléculas quirais, certo? Moléculas orgânicas quirais. Então, quando essa luz ela interage com essas moléculas, ela vai rotacionar. Percebam aqui, ó, que ela está bem retinha, né? Aí, quando ela começa a passar pelo tubo, ó, que contém as amostras de moléculas orgânicas quirais, ela começa a rotacionar. Nesse caso aqui, ela está rotacionando no sentido horário, não é mesmo? Então, quando essa luz ela rotaciona no sentido horário, podemos dizer que as moléculas presentes nessa amostra são moléculas de estrógeno, certo? Representado aqui pela letra D. Então, pessoal, moléculas destrorotatórias ou de estrógeno são moléculas onde a luz plano polarizada vai interagir e vai rotacionar no sentido horário, certinho? Por outro lado, quando essa luz polarizada ela passa pelo tubo de amostras contendo moléculas quirais e ela rotaciona no sentido oposto, ou seja, no sentido anti-horário, podemos dizer que as moléculas presentes na amostra são moléculas destrorotatórias, ou conhecido também como levógeno, representado aqui pela letra L, certo? Então, foi dessa maneira, pessoal, que surgiu o termo isomeria ótica. Foi justamente daí, né, por conta da possibilidade de compostos orgânicos apresentarem um carbono quiral, né, e essas moléculas interagirem com essa luz aqui plano polarizada. Quando essa luz ela rotaciona no sentido horário, vai estar presente aí moléculas conhecidas como destrógeno. Ou quando essa luz ela rotaciona no sentido anti-horário, ela tem moléculas aí conhecidas como levógeno, certinho? Uma outra coisa interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal, são as misturas racêmicas. Misturas racêmicas, pessoal, apresentam uma igual quantidade de isômeros de estrógeno, que são os isômeros D, e isômeros levógeno, que são os isômeros L. Então, temos aqui, ó, 50% de D e 50% de L, certo? Nessas misturas racêmicas. Temos aqui a nossa luz plano polarizada, né? Nossa luz polarizada aqui. Quando ela passa pelo polarizador, pelo filtro, certo? Ela vai atravessar uma amostra contendo, né, 50% de isômeros D e 50% de isômeros L. Então, perceba, pessoal, quando essa luz ela passa por essa amostra, ela não sofre desvio, ela não vai rotacionar, justamente porque temos 50% de isômeros de estrógeno, que vai tentar rotacionar essa luz no sentido horário, e 50% de isômeros levógeno, que vai rotacionar essa luz no sentido anti-horário. Como é 50% de cada um, metade, metade, a luz ela não vai sofrer desvio, ela vai passar direto, certo? Então, podemos dizer, pessoal, que as misturas racêmicas, elas são oticamente inativas, justamente porque a luz polarizada, ela não vai sofrer desvio, porque nessas misturas vai ter 50% de isômeros de estrógeno e 50% de isômeros levógeno, certo? Então, os de estrógeno, como toda molécula, né, isômeros de estrógeno, a luz plano polarizada, ela vai rotacionar no sentido horário, né? E os levógenos, a luz polarizada, ela vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, tanto os estrógenos quanto os levógenos, eles são isômeros oticamente ativos, porque a luz polarizada, ela rotaciona. Agora, as misturas racêmicas, por causa dessa mistura ser 50% de isômeros D e 50% de isômeros L, essa luz ela não rotaciona, ela passa direto, ela não sofre desvio. Então, podemos dizer que as misturas racêmicas, elas são oticamente inativas, certo? Então, uma coisa interessante aí que é importante vocês conhecerem. Resumindo aqui o que a gente acabou de estudar, pessoal, os isômeros de estrógeno, né, são aqueles isômeros onde vão interagir, né, com a luz plano polarizada e essa luz ela vai rotacionar no sentido horário, certo? Então, ela rotaciona aqui no sentido horário. Isso significa que se trata aí de moléculas de estrógeno, certo? E por outro lado, quando essa luz plano polarizada ela rotaciona no sentido anti-horário, então nós temos aí a presença dos isômeros
levógero. Lembrando que como ocorre a rotação da luz aqui, né, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, esses isômeros são oticamente ativos, certo? Porque essa luz ela consegue rotacionar, ok? Já as misturas racêmicas, que são partes iguais, né, tanto dos destrógeros quanto dos levógeros, tem 50% de isômeros D e 50% de isômeros L. Essa luz plano polarizada, quando ela interage com essa mistura, ela não consegue rotacionar, ela não sofre desvio, justamente porque é 50% de cada um dos isômeros. Então, podemos dizer que as misturas racêmicas, elas são oticamente inativas, certinho? Então, só para revisar o que a gente tinha acabado de estudar, ok? E essas misturas racêmicas, pessoal, elas têm vários efeitos fisiológicos no nosso organismo, certo? E um dos casos mais clássicos, né, que a gente sabe, é o caso da talidomida, que a gente vai ver no próximo slide. A talidomida, pessoal, foi um caso clássico, né, que ocorreu na década de 50 e 60, porque muitas mulheres grávidas utilizavam esse medicamento para amenizar os efeitos de náuseas durante a gestação. Porém, esse medicamento é uma mistura racêmica. Tem a presença de 50% de isômeros destrógeros e 50% de isômeros levógeros. Mas apenas os isômeros destrógeros, pessoal, é que são responsáveis pelos efeitos sedativos, anti-inflamatórios e tudo mais da talidomida, certo? Porém, os isômeros levógeros, a talidomida levógera, ela é teratogênica, ou seja, ela provoca mutações graves no feto. Então, pessoal, durante a década de 60, por as gestantes, né, utilizar muito esse medicamento para aliviar os efeitos de náuseas, estima-se que cerca de 15 mil crianças nasceram com má deformação no feto, principalmente nos membros inferiores. Então, ficou conhecida como a tragédia da talidomida justamente pelo uso desse medicamento. E na época, né, não se sabia o porquê que estava ocorrendo nessa má deformação no feto. E quando os estudos começaram a ser avançados, descobriram que foi justamente por causa dos isômeros L, dos levógeros, que ele é que é responsável por causar má deformação no feto, ou seja, causa mutações no feto. Por isso que as crianças nasceram com má deformação, né, durante esse período. Hoje ainda é muito utilizado, principalmente em doenças como hanseníase, né, usado também como sedativo suave e tudo mais, mas ele é extremamente proibido para as mulheres grávidas, justamente por causa da presença dos isômeros L, dos levógeros, certo? Então foi um caso clássico aí do uso dessa mistura racêmica e os efeitos colaterais aí no organismo, certinho? Outras atividades bioquímicas aqui dos nossos enantiômeros, pessoal, a morfina e a anfetamina. São misturas racêmicas, certo? A morfina apresenta 50% de isômeros D e 50% de isômeros L, certo? Ela é muito utilizada para aliviar dores em pacientes terminais, como câncer e AIDS, certo? Temos aqui a molécula da nossa morfina. Então, pessoal, a morfina, os isômeros levógeros da morfina, é que são responsáveis por aliviar aí, né, as dores fortes em pacientes terminais, enquanto que os isômeros destrógeros, eles não apresentam nenhum efeito nesse sentido, certinho? Já nas anfetaminas, né, que é usado ilegalmente como doping no esporte, muitos atletas ainda utilizam esse medicamento ilegal, né, como doping, ele é utilizado como um poderoso estimulante, certo? E tem grande ação, grande efeito, né, sobre o cérebro e provoca mudanças psicológicas semelhantes à produzida pela cocaína. Antigamente, a anfetamina ela era muito utilizada como moderador de apetite, e é justamente os isômeros destrógeros que eram responsáveis, né, por essa moderação do apetite. Os destrógeros 10 vezes mais eficaz do que os levógeros em relação a esse moderador de apetite, certo? Hoje em dia já não se utiliza mais esse medicamento para esse fim, porque dependendo da sua quantidade, causa dependência física e psíquica, certo? Então, coisas aí interessantes sobre as nossas misturas racêmicas, certinho? Essa foi a literatura utilizada na aula de vocês, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada a mais no conteúdo, podem ficar à vontade para acessar esses livros.
A nossa aula termina por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vocês viram que é um conteúdo bastante interessante, certo? Se vocês não tiverem entendido direitinho, podem voltar à aula quando quiserem, certo? Revejam cada um dos slides, cada uma das explicações para vocês ficarem craques aí na isomeria ótica, certo? Então, bons estudos e até mais!